Mãe é expulsa do casamento do filho após ser insultada, revelando um segredo chocante. Era um dia ensolarado e festivo. O colégio estava repleto de balões coloridos, sorrisos e aplausos, enquanto Maria, com o coração cheio de orgulho, observava seu filho Lucas subindo ao palco para receber seu diploma. Depois de anos de sacrifícios, noites em claro e trabalho duro, aquele momento parecia um final feliz para a história de uma mãe solteira. Mas a cena mágica logo se tornaria um pesadelo. Assim que Lucas recebeu o diploma, a multidão explodiu em aplausos. Maria chorava de alegria, seus olhos brilhando como estrelas. Mas de repente, um grito cortou o ar como um punhal. E esta vagabunda aqui se acha mãe do formando? Era o professor Paulo, um homem que há muito alimentava uma aversão por Maria. Suas palavras foram acompanhadas por risos debochados e murmúrios de reprovação entre os convidados. O sorriso de Maria desmoronou. O que deveria ser um momento de glória transformou-se instantaneamente em uma cena de humilhação. Ela tentou se defender, mas a voz do professor era como um trovão. Você não tem lugar aqui, sua vagabunda. Sai do meu colégio. Aquelas palavras ressoavam em sua mente, ecoando a dor cruel do desprezo. Ela sentiu seu coração afundar e sua alma se despedaçar. Um nó se formou em sua garganta, enquanto os olhares de reprovação e perplexidade dos outros pressionavam sobre ela como uma pedra pesada. Uma onda de emoções se agitou dentro dela. Raiva, tristeza, confusão. Arrastando-se para fora do recinto, Maria se sentia cada vez menor. O que aconteceu? Por que ela era alvo de tanta crueldade? Mas havia algo mais. Uma sensação inquietante se instalou em sua mente. O insulto do professor não era um ataque aleatório. Havia um motivo obscuro por trás daquela humilhação. Uma sombra do passado que ela havia enterrado de forma profunda. Enquanto caminhava, Maria lembrou-se de um tempo que desejava esquecer. Ela e Paulo haviam sido amigos e depois rivais, em um passado que parecia outro mundo. A consciência de que ele tinha influência na escola lançava um novo peso sobre seus ombros. Tinha certeza de que ele não agiria assim sem um motivo. Quando pensou em Lucas, sua mente voltou ao segredo que levara anos para esconder. O que aconteceria se a verdade sobre a verdadeira identidade do seu filho emergisse agora? O medo tomou conta de Maria. Proteger Lucas custe o que custar era sua prioridade, mas o que mais ela teria que sacrificar para manter aquele segredo a salvo? O que ia acontecer a seguir? As opções eram limitadas, e seus pensamentos giravam em um turbilhão sem fim. Com lágrimas nos olhos, ela percebeu que estava diante de um dilema aterrorizante. A verdade poderia ser tanto uma libertação quanto uma condenação. Enquanto o dia ensolarado começava a se encobrir, Maria enfrentava o que poderia ser o maior teste de sua vida. Estaria ela realmente disposta a arriscar tudo para proteger a vida que construiu com tanto esforço? Ou seria o momento de finalmente enfrentar as sombras do passado? Tudo agora parecia um grande mistério. E as perguntas a atormentavam sem descanso. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O dia ensolarado se transformava em noite. Maria caminhava em direção ao estacionamento, seu mundo desmoronando a cada passo. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e a dor da humilhação era quase insuportável. Olhando para seu celular, ela hesitou, mas decidiu ligar para Lucas. Precisava ouvi-lo, saber se ele estava bem. Pulsos acelerados, a ligação conectou, e ao escutar a voz familiar dele,
Um fio de esperança se acendeu em seu coração. Oi, mãe. O que aconteceu? Você não está na festa? A preocupação na voz de Lucas cortou seu coração. Eu não consegui ficar, Maria disse, lutando para conter os soluços. Aquele professor, ele me expulsou. Hesitação do outro lado da linha. O quê? Mas por que ele faria isso? Mãe, você não fez nada de errado. Eu sei, meu amor. Mas ele sabe de coisas do passado. O nó na garganta tornava difícil falar. Lucas resmungou, mas antes que ela pudesse continuar, a voz dele ficou tensa. Mãe, eu estou vindo aí. Fique onde você está. Maria desligou, o coração acelerado. Uma parte dela queria vê-lo, mas outra se preocupava. E se ele visse o quanto toda essa situação era perigosa? O medo a envolveu novamente, como uma neblina densa. Enquanto isso, nas sombras do colégio, algo mais estava acontecendo. Paulo, o professor, observava de longe, com um sorriso satisfeito. Ele não estava satisfeito apenas por ter exposto Maria, mas por compreender uma verdade que a mãe desconhecia. Ele não era só um professor. Era alguém com um passado intrincado envolvendo a família de Maria. Ouvindo passos apressados, Maria virou a cabeça e viu Lucas correndo em sua direção, o semblante determinado. Mãe, vamos embora, ele disse, tomando sua mão. O calor da mão dele fez Maria sentir um pouco de conforto, mas seu olhar era firme, quase feroz. Lu, espera, precisamos conversar. É sobre você, sobre nós. Mas antes que ela pudesse se explicar, um grito cortou o ar. Maria, Lucas, era uma mulher que se aproximava, com os olhos cheios de fúria. Era Clara, a namorada de Paulo. Eu já sabia que você não era boa o suficiente para o meu filho. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Ela gritou. Maria sentiu a adrenalina subir. O que aquela mulher estava fazendo aqui? Clara, não é o que você pensa. Eu não sou a vilã. Mas Clara riu. Uma risada cruel que ecoou pelas paredes do estacionamento. Você, a vilã? Pensei que sabíamos a verdade. Mas claro, você sempre escondeu tudo. Esconder o quê? O que você sabe? Retorquiu Lucas, defendendo sua mãe. Nesse momento, um carro parou em alta velocidade e uma figura conhecida apareceu. Era Henrique, o pai de Lucas. Ele tinha um olhar fatal. Maria ficou paralisada ao vê-lo. O que ele estava fazendo aqui e o que ele tinha a ver com tudo isso? Maria, é hora de você contar a verdade, ele declarou, e suas palavras foram como um raio, atingindo o coração de Maria, que agora tremia de terror. Lucas olhou para sua mãe, perplexo. Do que ele está falando, mãe? Oh, não, pensou Maria. O passado não podia voltar agora. O segredo que ela supunha tão bem guardado estava prestes a se revelar. E com isso, tudo o que ela construíra poderia desmoronar. A verdade que Paulo conhecia, que Clara ameaçava explodir, poderia mudar tudo entre eles. O tempo parecia parar enquanto os olhares se cruzavam, e o futuro agora pairava sobre eles como uma tempestade iminente. Eu não posso. Foi tudo o que Maria conseguiu murmurar, o medo apertando seu coração. E enquanto a tensão no ar crescia, a única certeza que restava era que nada seria como antes. Maria estava paralisada. Seu coração batia forte, enquanto as palavras de Henrique pairavam no ar como uma bomba prestes a explodir. Lucas olhou de um para o outro, sua expressão passando de confusão para uma mistura de medo e determinação. Qual é a verdade, mãe? O que ele está tentando te forçar a dizer? O silêncio era opressivo. Clara se aproximou, segurando-se a mão de Paulo. Seu sorriso malicioso, refletindo um certo prazer nesta tortura. Sim, Maria. O que você escondeu do Lucas? O que foi tão horrível que poderia derrubar toda a sua vida? Maria sentiu o calor subindo pela sua face. Ela sabia que precisava manter o segredo a salvo. Mas o olhar feroz de Henrique e as provocações de Clara a encurralavam. O nó na garganta se fechava. E ela sabia que cada segundo que passava tornava tudo mais complicado. Eu não posso falar disso agora, ela respondeu, a voz trêmula. Por que não? Clara desafiou, os olhos brilhando de malícia. Ou será que você não pode, porque tem medo da reação dele?
Henrique deu um passo à frente, a expressão inabalável. Maria, vamos encarar isso de uma vez por todas. Lucas tem o direito de saber a verdade sobre o pai que nunca o deixou e sobre o passado que você tentou enterrar. As palavras dele cortaram como uma faca. Maria sentiu um frio na espinha. O que ele estava insinuando? Ela sempre protegeu Lucas do pai ausente. Por favor, não faça isso. Ela sussurrou, mas a voz de Henrique só ficava mais quente. Foi você quem me deixou fora da vida dele. Foi você que escolheu esconder que fui eu quem te abandonou. Aquelas palavras eram uma bomba, e o rosto de Maria se desfez em lágrimas. Não tinha que ser assim, mas fiz o que era melhor para ele. Lucas é meu filho também, e você não pode decidir o que é certo ou errado. Lucas estava em choque. O olhar de desespero nos olhos dele poderia quebrar qualquer coração. Então você é meu pai? Ele mal podia articular as palavras, como se o peso da revelação fosse demais para suportar. Henrique balançou a cabeça. Não do jeito que você pensa. Mas sim, eu sou seu pai. E eu não sabia que você existia, Lucas. Maria nunca me contou. Mas a verdade é que, se ela tivesse me deixado fazer parte da sua vida, talvez as coisas fossem diferentes. A adrenalina perfurou o ar. Maria sentiu seu mundo girar. O que Henrique estava falando? Tudo que ela havia construído estava em perigo. E a verdade estava se revelando mais perigosa do que nunca. Você não pode dizer isso agora. Isso não é justo. Sua voz falhava em protesto, mas a tensão pulsava como um tambor. Clara riu, as palavras dela cortando como vidro. Tarde demais, Maria. A verdade está na mesa, e você não pode esconder mais. Agora, todos sabemos que a imagem perfeita que você construiu é uma mentira. O ambiente estava insuportavelmente tenso. A multidão se afastava discretamente, murmurando em descontentamento. Lucas olhou para Maria, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você me escondeu isso? Eu não consigo acreditar. Maria sentia o desespero tomar conta de seu ser. Ela estava com medo de perder Lucas para sempre, o único conforto em sua vida. Não, Lucas, espera, eu fiz isso para te proteger. E no calor do momento, uma sirene de polícia cortou o ar. O som era alto e agudo, indicando que algo havia saído muito do controle. Pessoas começaram a se afastar, a tensão se transformando em pânico. O olhar de Maria se prendeu na silhueta de policiais à distância. O que significava isso? Eles estavam vindo em direção a ela. Antes que pudesse processar, o policial se aproximou e perguntou por Henrique. Você está preso por invasão de propriedade e por ter reunido informações falsas sobre a paternidade de um menor. Os olhos de Maria se arregalaram. O que estava acontecendo? Era um jogo de poder que estava se desenrolando diante dela, e tudo o que pensava que sabia agora parecia uma ilusão. O olhar horrorizado de Lucas a fez perceber que a desordem estava apenas começando. Lucas, Maria tentou explicar, mas o caos a envolvia como uma tempestade, e ali, em meio à confusão, tudo o que ela mais temia estava prestes a acontecer. Como tudo isso poderia ser, de repente, mais do que um simples segredo. A verdade nunca foi simples, e agora Mary estava prestes a descobrir que o pesadelo tinha apenas começado. Enquanto a sirene ecoava, Maria sentiu o chão ceder sob seus pés. O policial se aproximou de Henrique, e o pânico tomou conta do coração dela. Tudo o que ela temia estava se concretizando bem diante de seus olhos. Lucas estava em choque, olhando entre Henrique e Maria, seus olhos agora cheios de desconfiança e dor. Lucas, não. Isso não estava nos meus planos. Maria gritou, mas sua voz foi abafada pelo burburinho da multidão. As palavras de Henrique ainda ecoavam em sua mente, e suas pernas tremiam. O policial aproximou-se de Henrique, que estava sendo algemado. Mas então, algo incrível aconteceu. Do fundo da multidão, uma mulher apareceu correndo, seu rosto pálido e seus olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Parada! Não toquem nele! Ela gritou, sua voz cortando o ar pesado.
Maria virou-se e reconheceu aquela mulher. Era Clara, a namorada de Paulo. Mas por que ela estava tão alterada? Clara empurrou o policial, seus olhos brilhando com uma intensidade estranha. Ele não pode ser preso. A verdade não pode sair agora. O policial hesitou, mas antes que pudesse reagir, Clara transformou seu desespero em uma explosão de raiva. Vocês não entendem. Este homem não é apenas um professor. Ele é parte de algo muito maior. E se vocês o levarem, tudo que foi construído vai desmoronar. O ar ficou carregado de tensão. Maria, confusa e temendo o que Clara poderia revelar, olhou de Lucas para Henrique, que tinha um sorriso sombrio no rosto, como se soubesse de um segredo que poderia destruir todos. Você realmente acha que é a única que esconde segredos, Maria? Eu conheço a verdade sobre seu passado e sei exatamente o que você fez para proteger Lucas. O tom de Clara era ameaçador e as palavras dela deixaram todos sem fala. Maria sentiu como se o chão estivesse desmoronando ainda mais sob seus pés. Que verdade? O que você sabe? Ela não queria acreditar. Que Clara, alguém que parecia apenas uma namorada possessiva, pudesse ter alguma peça importante do quebra-cabeça. Mas Clara não hesitou. Eu sei que você está apenas cobrindo a verdade sobre quem realmente é Lucas. Ele é o filho de Paulo. Você não pode esconder isso para sempre. Silêncio. As palavras de Clara atingiram Maria como um soco no estômago. Lucas olhou para Maria, seus olhos cheios de confusão e dor. Mãe, o que ela está dizendo? Ele parecia estar em choque, como se o mundo tivesse perdido todo o sentido. Maria sentiu a pressão no peito aumentar. Não pode ser verdade, ela gritou. Mas a dura realidade estava começando a se formar diante dela. O que mais poderia estar escondido? Henrique, ainda algemado, soltou uma risada, baixa como se estivesse satisfeita com o caos se desenrolando. A verdade é uma arma perigosa, Maria. Você sabe disso melhor que ninguém. Clara sorriu, um brilho maligno em seus olhos. O que você achou que aconteceria se todos soubessem? Lucas pode ser o que você queria que ele fosse, mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. A multidão começou a murmurar, e os rostos conhecidos de amigos e conhecidos se tornaram um borrão de juízos e especulações. Maria estava paralisada, presa em um pesadelo. Lucas, você precisa me ouvir, implorou Maria, mas Lucas estava distante, suas emoções agora em conflito. Os pensamentos dele giravam como um turbilhão, e a dúvida se apoderava dele. Eu não sei se posso confiar em você, mãe. Você me escondeu isso. O que mais você me escondeu? Enquanto o clima mudava, as luzes de sirenes piscando refletiam no chão, como se o destino estivesse prestes a tomar um novo rumo. O futuro deles pairava incerto sobre a tempestade recém-formada. A verdade que deveria ter permanecido oculta, agora ameaçava desmoronar tudo o que Maria tanto lutou para construir. Naquele momento, a única certeza que Maria tinha era que o caos estava apenas começando e as máscaras estavam caindo. O que mais estava prestes a ser revelado? Era como se um novo jogo tivesse começado, e ninguém sabia as regras. Enquanto a sirene ecoava, Maria sentiu o chão ceder sob seus pés. O oficial estava prestes a levar Henrique, e o desespero tomou conta dela. Lucas estava em choque, olhando entre Henrique e Maria, seus olhos agora cheios de desconfiança e dor. Mãe, o que está acontecendo? O que ele quis dizer sobre ser meu pai? A voz dele tremia, e Maria não sabia como responder. Lucas, não, isso não era para acontecer. Maria gritou, mas sua voz se perdeu em meio ao burburinho da multidão. As palavras de Henrique ainda ecoavam, e as pessoas ao redor começaram a murmurar. Clara ria, como se tivesse conseguido um grande triunfo, e Maria sentia a realidade desmoronar. Isso não é verdade, Lucas. Você sabe que eu sempre estive aqui, protestou Maria.
mas nada parecia capaz de acalmar a tempestade que se formava na mente do filho. A verdade é que Maria não é quem você pensa, garoto. Henrique gritou, mesmo com as algemas pesadas em seus pulsos. Ela nunca teve coragem de enfrentar o passado, e agora está tudo escancarado. Não pode controlá-lo assim. Clara se meteu, o olhar raivoso fixado em Maria. Você disse que faria qualquer coisa para proteger seu filho, mas veja, tá prestes a perder tudo. Com um movimento rápido, o policial olhou para Clara, confuso. O que você sabe? Você está envolvida nisso? Mas Clara ignorou, seu foco totalmente em Maria. Nós sabemos sobre você e Paulo, Maria. Nós sabemos sobre a noite que tudo começou. O grito de Clara ecoou, e a multidão pareceu prender a respiração. Você não conseguiu esconder para sempre. Maria sentiu a pressão no peito aumentar. O que mais poderia estar escondido? Clara, você não tem ideia do que está dizendo. Se você abrir a boca, tudo vai desmoronar. Mas as palavras de Clara tomaram vida, ecoando como um trovão. Lucas, você tem direito de saber que sua vida inteira é uma mentira. O que você acha que Maria fez para que você não conhecesse seu verdadeiro pai? A expressão de Lucas mudou de confusão para horror. Mãe, o que vem a ser isso? O que você está escondendo de mim? Nesse momento, a emoção do momento atingiu algo intenso. O policial hesitou, sem saber o que fazer. Então, algo inesperado aconteceu. No meio da tensão, um homem apareceu no estacionamento, correndo. Ele parecia desesperado, com o rosto pálido e ofegante. Esperem, é uma armadilha, não levem Henrique. Maria reconheceu aquele rosto. Era Pedro, o irmão de Maria. Alguém que ela não via há anos. O que você está fazendo aqui? Ela gritou, confusa e alarmada. É complicado, mas você precisa ouvir. Pedro olhou para todos, seus olhos se fixando em Henrique. Ele não é o vilão que pensam que é. Você não entende o que aconteceu. As palavras de Pedro chamaram a atenção da multidão. Um silêncio pesado se instalou. Eu sou a razão por ele estar na sua vida, Lucas. O que Maria não te contou é que Henrique não é simplesmente seu pai, mas um protetor. O verdadeiro mal estava em Paulo. As revelações começaram a girar como um furacão na mente de Maria. O que você está dizendo? Como você sabe disso? Porque eu fui quem ficou com os segredos, Maria. E agora? Antes que pudesse terminar, um tiro ecoou, quebrando a tensão do momento. Era um disparo que parecia ter vindo de um lugar distante, mas a sensação que passou pelo ar foi devastadora. As pessoas gritaram, algumas caíram ao chão, enquanto Maria, Lucas e Pedro sentiram a adrenalina tomada por uma onda de pânico. Tudo havia parado. O que foi isso? Maria gritou, seu coração batendo descompassado. Henrique olhar para a direção do tiro, e a confusão se instalou. Clara olhava para todos, seu sorriso se desvanecendo em um olhar de medo. Foi Paulo, Clara sussurrou, e o pânico tomou conta. Ele não vai deixar que a verdade venha à tona. O desespero aumentou, enquanto todos tentavam encontrar um sentido. O ambiente estava em caos, e os olhares se cruzaram, revelando um temor palpável. O que estava prestes a acontecer em meio à revelação que todos temiam? Maria conhecia o passado de Paulo e sabia que as coisas não iriam terminar bem. Lucas, venha comigo, ela gritou, puxando o filho para perto, mas o clima mudou repentinamente. O passado e o presente se encontraram de maneira explosiva, e Maria teve certeza de que o futuro que ela havia tentado construir estava prestes a desmoronar de uma vez por todas. E enquanto o medo se espalhava, ela sabia que a verdade sobre todos eles estava prestes a ser revelada de uma forma completamente inesperada. O que mais poderia vir à tona naquela noite escura e caótica? Enquanto a sirene ecoava, Maria sentiu o chão ceder sob seus pés. O oficial estava prestes a levar Henrique, e o desespero tomou conta dela. Lucas estava em choque, olhando entre Henrique e Maria,
seus olhos agora cheios de desconfiança e dor. Mãe, o que está acontecendo? O que ele quis dizer sobre ser meu pai? A voz dele tremia, e Maria não sabia como responder. Lucas, não, isso não era para acontecer. Maria gritou, mas sua voz se perdeu em meio ao burburinho da multidão. As palavras de Henrique ainda ecoavam, e as pessoas ao redor começaram a murmurar. Clara ria, como se tivesse conseguido um grande triunfo, e Maria sentia a realidade desmoronar. Isso não é verdade, Lucas. Você sabe que eu sempre estive aqui, protestou Maria, mas nada parecia capaz de acalmar a tempestade que se formava na mente do filho. A verdade é que Maria não é quem você pensa, garoto. Henrique gritou, mesmo com as algemas pesadas em seus pulsos. Ela nunca teve coragem de enfrentar o passado, e agora está tudo escancarado. Não, não, você não pode controlar assim. Clara se meteu, olhar raivoso fixado em Maria. Você disse que faria qualquer coisa para proteger seu filho, mas veja, está prestes a perder tudo. Com um movimento rápido, o policial olhou para Clara, confuso. O que você sabe? Você está envolvida nisso? Mas Clara ignorou, seu foco totalmente em Maria. Nós sabemos sobre você e Paulo, Maria. Nós sabemos sobre a noite que tudo começou. O grito de Clara ecoou e a multidão parecia prender a respiração. Você não conseguiu esconder para sempre, Maria. Sentiu a pressão no peito aumentar. O que mais poderia estar escondido? Clara, você não tem ideia do que está dizendo. Se você abrir a boca, tudo vai desmoronar. Mas as palavras de Clara tomaram vida, ecoando como um trovão. Lucas, você tem direito de saber que sua vida inteira é uma mentira. O que você acha que Maria fez para que você não conhecesse seu verdadeiro pai? A expressão de Lucas mudou de confusão para horror. Mãe, o que ela está dizendo? Ele parecia estar em choque, como se o peso da revelação fosse demais para suportar. Maria sentiu o desespero tomar conta de seu ser. Não, Lucas, espera, eu fiz isso para te proteger. E no calor do momento, uma sirene de polícia cortou o ar. O som era alto e agudo, indicando que algo havia saído muito do controle. Antes que pudesse processar, tudo se iluminou de forma repentina. Um carro parou com um freio barulhento, as portas se abriram e uma figura conhecida saiu apressada. Era João, o tio de Maria. Ele parecia assustado, os olhos arregalados. O que está acontecendo? Ele gritou, correndo para o meio da confusão. João, saia daqui! Maria implorou, mas o tio a ignorou, fixando o olhar em Henrique. O que você está fazendo, irmão? A revelação fez o ambiente parar por um segundo. Todos se voltaram para João, atordoados. O que ele tinha a ver com tudo isso? Henrique parecia tão surpreso quanto todos. Sua expressão mudava de arrogante para confusa. João, você não devia estar aqui, Henrique gritou, como se a presença do irmão tivesse desencadeado algo terrível. Você não entende. Entender o quê? Que você destruiu a vida da minha sobrinha e do meu sobrinho? Que você é apenas um vilão na história deles? Você não merece estar aqui. João disparou com uma voz cheia de rancor. Mas então, um segundo tiro ecoou, mais próximo desta vez. As pessoas gritaram e se agacharam. Cuidado! Maria gritou, puxando Lucas para perto, protegendo-o como um instinto materno. O caos tomou conta, mas a mudança no olhar de João era o que mais atormentava aquele momento. Pedro, saia disso. Você não sabe o que está fazendo. João gritou. E Maria se virou para ver Pedro, o irmão que ela não via há anos, saindo do meio da multidão. A expressão dele era determinada, mas havia algo mais, algo sombrio e carregado. Você não pode proteger Maria das consequências, Henrique. Pedro gritou, segurando algo em mãos, uma arma. O choque de ver Pedro nessas circunstâncias fez o coração de Maria parar. Eu vou acabar com isso de uma vez. O desespero tomou conta do lugar. O que você está fazendo? Maria gritou horrorizada. Eu fiz isso por você, Maria, para que cuide do Lucas. Pedro disse, seu olhar perdido em Henrique. Pedro, você não precisa disso. Ela implorou, mas sua voz era apenas um eco na confusão.
Foi então que um terceiro tiro foi disparado, mas não foi um tiro qualquer. Uma explosão de luz e fumaça tomou conta do ambiente, e tudo que podia ser ouvido era o grito de Clara, que caiu ao chão, como se tivesse sido atingida. O pânico disparou entre a multidão, as pessoas correndo em diferentes direções. Maria, atordoada, olhou para Lucas e viu seu filho, segurando a mão dela, o medo estampado no rosto. Mãe, o que está acontecendo? Ele tinha a mesma expressão de confusão que ela sentia. Clara estava caída, e Maria sentiu um aperto no coração. O que foi isso? Ela murmurou. Mas antes que pudesse processar, Henrique, agora livre de seu cativeiro, avançou para Pedro. Você não entende o que você fez. Você está piorando tudo. Henrique gritou, enquanto um novo nível de caos se formava ao seu redor. Eu estava tentando proteger você, Maria. Pedro voltou a gritar. As facas da verdade se enterravam nas relações de todos ali. Maria sentiu que o chão estava desaparecendo debaixo de seus pés. A verdade estava sendo exposta em fragmentos, e tudo que acreditava estar em segurança estava ruindo de uma vez. O pesadelo não tinha fim, e o passado se tornava a maior armadilha de todos. O que mais poderia ser revelado? Os relacionamentos estavam se desintegrando, e a única certeza que restava era que, em meio ao caos, a vida de Lucas estava às voltas com verdades que deveriam estar escondidas. E o que restaria do futuro? O ar pesado carregava perguntas sem resposta, um mistério que estava apenas começando a se desdobrar em direções inesperadas. Maria estava atordoada, o coração disparado. As palavras de Clara ecoavam como um trovão em sua mente, mas aquelas não eram as únicas bombas prestes a explodir. No meio do caos, um homem apareceu correndo em direção a eles, alguém que Maria não via há anos. Mateus! Gritou João. A tensão no ar cresceu imediatamente. Mateus era o irmão de Maria, alguém da família que todos achavam perdido. Eu não posso deixar isso acontecer, gritou Mateus, os olhos fixos em Henrique. Sua voz tremia, e pelo olhar desesperado, ele parecia ter carregado um peso imenso. Eduardo, ele não pode ficar livre. Eduardo, Lucas exclamou, voltando-se para a mãe, sua expressão entre a confusão e o medo. Era isso que Mateus estava tentando dizer? Que Henrique se chamava Eduardo? Mãe, quem é esse cara? O que está acontecendo aqui? Lucas, ouça. Maria começou, mas as palavras escapavam como areia entre os dedos. A tempestade estava se formando. E agora, com Mateus ali, tudo parecia ter um novo significado. Mateus, respirando fundo, continuou. Eduardo, é seu pai, Lucas. Ele é seu verdadeiro pai. O mundo de Maria desabou. Um grito cortou o ar. A revelação de Mateus tinha o poder de desmantelar tudo o que Maria havia lutado. Olhando para o irmão, as emoções correm como um furacão. Mateus, você não pode fazer isso. É a única maneira, Maria. O jogo acabou. E você precisa escutar a verdade, gritou Mateus, enquanto as pessoas ao redor murmuravam, a multidão dividida entre choque e desespero. Henrique, que agora se revelava como Eduardo, olhava para a cena com um ar de desgosto. Seu passado estava exposto, como feridas abertas. Clara, ainda no chão. Tentou se levantar, mas a dor e o medo a paralisavam. Não, isso não pode ser verdade. Ela parecia prestes a entrar em colapso. Cadê a justiça? Eu não sou parte dessa mentira e nunca vou ser. Lucas gritou, a voz se quebrando enquanto as lágrimas escorriam. Maria sentiu que o chão sob ela se movia. Cada palavra de Mateus golpeava seu coração. Você não pode jogar a culpa em mim. Eu fiz o que era melhor para ele. Ela estava prestes a entrar em uma batalha, mas o olhar de Lucas a fez parar. Ele estava destruído. O que ela havia feito, escondendo a verdade de seu filho? O que aquele segredo estava fazendo com eles agora? Foi nesse momento que um outro som ecoou. A sirene de uma viatura de polícia se fez ouvir, mais próxima agora.
Maria viu os reflexos das luzes azuis piscarem, e novamente um frio percorreu sua espinha. O que mais poderia acontecer naquele dia? Os policiais apareceram, e Maria sentiu que as cordas do destino estavam se apertando. Calma todos. O que está acontecendo aqui? Um dos oficiais perguntou, o tom assertivo, numa situação que parecia um imenso quebra-cabeças. É tudo uma armadilha, Clara gritou, levantando-se com dificuldade, apoiando-se em um carro próximo. Ele não pode ser preso. Quem é o verdadeiro criminoso aqui? Perguntou dos oficiais, enquanto a multidão se dividia. O que mais teria nas sombras que pairavam sobre eles? A revelação de Mateus mudara tudo. A verdade agora estava iluminada sob uma luz ofuscante e traiçoeira, revelando segredos que Maria pensou que poderia levar para o túmulo. Mas o que quer que estivesse por trás daquela revelação não acabaria ali. O destino estava prestes a escrever um novo capítulo. É hora de decidir, Maria, insistiu Mateus. Você vai continuar vivendo nessa mentira ou vai finalmente abraçar a verdade? A pressão se acumulava e os olhares se cruzavam. O tempo parecia parar e todos aguardavam a resposta dela. Os sentimentos, um turbilhão de emoções, dominavam Maria. O que ela realmente desejava? A segurança de Lucas ou a dureza da verdade? Enquanto a multidão murmurava em círculos, Maria percebeu que tudo estava levando a um único ponto. E nesse ponto, algo se desataria, podendo mudar suas vidas para sempre. A única certeza era que mistério, envolvendo Eduardo e a verdadeira natureza de Lucas, estava prestes a ganhar contornos inimagináveis. As palavras de Mateus pairavam no ar, pesadas como chumbo. Maria olhou em volta, vendo os rostos chocados dos amigos e da família. A multidão parada, como se o tempo tivesse congelado. Lucas estava pálido, os lábios tremiam enquanto ele processava o que acabara de ouvir. Mãe, isso não pode ser verdade. O coração de Maria batia forte, uma tempestade de emoções a envolvia. Lucas, por favor, me escuta. Mas suas palavras pareciam não alcançar o filho. Ele estava em choque. Os olhos fixos em alguém que era um estranho e, ao mesmo tempo, seu pai. Henrique ou Eduardo deu um passo à frente, tentando se explicar. Lucas, eu não sabia de você. Não sou. O que Maria disse? Se você é quem dizem, então por que nunca esteve presente? Por que não me procurou? A voz de Lucas estava cheia de dor e raiva. Era difícil para ele processar a imagem daquele homem, agora revelado como seu pai. A cena se desenrolava como um filme assustador. Clara, no chão, parecia mais preocupada em proteger a própria pele do que em se importar com o que estava acontecendo ao redor. Isso não vai acabar assim, ela disse, os olhos cheios de fogo. Ninguém vai acreditar em você, Maria. Os policiais olhavam desconfiados, o clima tenso vibrando em todo o estacionamento. Precisamos de calma aqui, um dos oficiais disse a voz firme. Mas nada parecia acalmar a situação. O caos estava prestes a explodir. Calma. Você acha que há espaço para calma quando a verdade está sendo desenterrada diante de todos nós? Mateus gritou, desesperado. Ele olhava para Maria como se estivesse implorando que ela entendesse. Isso é maior do que nós. Você precisa decidir agora. E em meio a essa confusão, algo inesperado aconteceu. Uma figura emergiu entre a multidão, parada e respirando com dificuldade. Era Glória, a avó de Maria, uma mulher que todos achavam que não estaria mais viva. O que vocês estão fazendo aqui? Ela gritou, sua voz fraquejando. O choque fez todos ficarem imóveis. Glória era a última pessoa que alguém esperava ver naquele momento. Vovó? Maria se virou, o coração acelerado. O que você está fazendo aqui? Eu vim para proteger minha família. Glória respondeu, seu tom determinado. Eu sempre soube que a verdade um dia viria à tona, mas essa não é a maneira certa. Não desta forma, não com Lucas no meio disso tudo. Os murmúrios aumentaram, os olhares se trocavam. E Maria sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. Glória olhou para Henrique, seus olhos brilhando, com algo que parecia muito profundo. Eduardo,
Você não deveria ter voltado. Sua presença aqui só traz dor. As palavras da avó ecoaram no ar, e Henrique pareceu hesitar. Aquela tensão guardada dentro dele estava prestes a explodir. Por que você não me impediu? Você sempre soube que eu estava aqui. Sem mais aviso, Glória deu um passo à frente, a mão tremendo e apontando para o filho. Você é a razão de todo esse caos. Você e suas escolhas. Um silêncio sepulcral pairou entre eles. Maria nunca havia visto sua avó assim, tão firme. Eu não devia ter deixado isso chegar tão longe. Você precisa saber a verdade, Lucas. A verdade sobre seu nascimento. A tensão aumentava. Todos os olhos estavam agora em Glória. Eduardo não é o único que teve segredos. E se prepare, porque a história nunca foi simples. O seu pai, ela hesitou. Seu pai não é só o Eduardo que você conhece, mas também alguém muito mais próximo de nós. Alguém que esteve sempre ao seu redor. Um grito cortou o ar, e todos se viraram para ver Clara, agora inquieta e furiosa. Você não pode dizer isso. Seria um desastre. Lucas olhou para a avó, confuso e quase sem palavras. O que você está tentando dizer? Eu vou revelar isso, custe o que custar. Glória disse, seu olhar firme. E enquanto a verdade começava a emergir, um novo tiro ecoou. Não da arma, mas da realidade inabalável que estava prestes a desmoronar sobre eles todos. Uma onda de caos tomou conta do estacionamento. E enquanto o pânico se espalhava, Maria saberia que a vida de seu filho e de todos ao seu redor nunca mais seria a mesma. Ela olhou para Lucas. Seu filho agora cercado por segredos profundos. O que mais estava por vir? E se a verdade que Glória estava prestes a revelar fosse a última coisa que eles realmente queriam ouvir? A tensão no ar aumentou, e a única certeza que restava era que o mistério estava apenas começando a se desenrolar, desafiando tudo o que eles pensavam saber. Enquanto a verdade começava a se revelar, o ambiente estava tenso e todos pareciam prender a respiração. Olhos voltados para a Glória, a avó de Maria, ansiosos e nervosos. Os murmúrios da multidão pareciam uma onda de ruído, atordoando os ouvidos. Maria olhou para Lucas, seu filho, que estava em choque, debilitado pelas verdades que começavam a despontar. Ela queria protegê-lo, mas a incerteza a engoliu. Vovó, o que você quer dizer? Lucas perguntou, sua voz trêmula. As lágrimas escorriam por seu rosto, e a inocência agora estava sendo arrancada dele com cada nova revelação. Eu vou contar tudo, Lucas, Glória disse, um olhar de dor profundo em seus olhos. Você tem o direito de saber a verdadeira história da sua família. Mas antes que ela pudesse prosseguir, um estrondo súbito cortou o ar. As luzes do estacionamento piscaram, e uma explosão repentina fez a multidão gritar. O barulho da quebradeira ecoou e fumaça começou a se espalhar rapidamente. O caos tomou conta, e com isso as pessoas correram em direções opostas, buscando abrigo. O pânico tomou conta de todos. Clara! Uma voz gritou e todos os olhares se voltaram. Era Paulo, o professor que havia insultado Maria, que emergiu da confusão. A figura dele era uma mistura de raiva e preocupação. Onde está Clara? Ela está caída, alguém gritou, e instantaneamente o medo deu lugar à urgência. Lucas correu em direção a Clara, sentindo que sua respiração estava mais rápida do que nunca. As sirenes da polícia soavam ao fundo, aumentando a confusão. Mãe, o que está acontecendo? Lucas virou-se, buscando refúgio em Maria. Maria sentiu o coração acelerar. Poderia ser isso um plano de Paulo? Ele estava envolvido de alguma forma, mas não havia tempo para pensar. Ela puxou Lucas para perto e averigou a gravidade da situação. A fumaça se tornava espessa, cortando a visibilidade. Todos estavam perdidos no tumulto. Vamos, temos que sair daqui, Maria gritou, puxando Lucas ao seu lado. Mas então, um barulho ensurdecedor ecoou novamente. Era uma sequência de tiros que ecoaram e pareciam partir de uma direção desconhecida. O desespero tomou conta e a multidão gritou em pânico.
Todos, para baixo, um policial gritou, enquanto os outros tentavam controlar a situação. Maria se jogou no chão, protegendo Lucas. O garoto olhava para ela com olhos aterrorizados. Ele estava em choque, e Maria queria gritar que estava tudo bem, mas não sabia. Fique calmo, meu amor. Ela abraçou o filho contra ela, o aperto em seu peito instável. O procedimento de primeiros socorros se tornava cada vez mais necessário, mas uma nova revelação queimava na garganta de Maria. Tudo isso era um grande jogo de poder. E quem mais poderia estar envolvido? Do meio da fumaça, uma figura surgiu. Era Clara, mas não era a mesma de antes. Ela estava diferente. Os olhos tinham um brilho maníaco, e uma expressão de triunfo aparecia em seu rosto enquanto ela levantava algo nas mãos. Uma arma. Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. Clara gritou, e Maria sentiu um aperto no coração. A verdade não está apenas com você, Maria. A verdade sobre Lucas é muito mais sombria do que você pode imaginar. O tempo parecia parar. As palavras de Clara pareciam um eco profundo, reverberando nas paredes de todo o estacionamento. Vocês não conseguem ver. Lucas não é só um garoto. Ele é a chave. E com essa declaração, tudo parecia desmoronar à volta. A revelação a fez gelar, e a tensão que antes se acumulava, agora explodiu em um turbilhão de emoções, com cada uma ao seu redor segurando a respiração. Maria olhou para Lucas, e seus olhos estavam aterrorizados. Não, você está mentindo, ela gritou em desespero. Sou a única que te entende, Maria. Clara insistiu, seus olhos brilhando de uma forma que não era saudável. A conexão entre você, eu e Paulo é mais profunda do que você imagina. Lucas tem um papel que nem você nem ele conseguiram perceber até agora. E eu não posso deixar que o futuro deixe de existir. As palavras de Clara ecoaram, um pesadelo revelado que mudaria tudo. A verdade que Maria só havia começado a tocar estava se afastando novamente, enquanto o som da sirene se misturava ao grito da multidão. Você? Ah, o que você quer dizer? Maria perguntou, a voz agora quase um sussurro. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma nova bomba soou. Silêncio! Uma voz firme gritou, e um grupo de policiais fez uma abordagem. O espaço estava prestes a se transformar em uma zona de conflito. Uma batalha não apenas de armas, mas de verdades. O que mais poderia se revelar nesta noite do horror? Tudo que Maria conhecia estava prestes a mudar novamente. E quando uma das armas refletiu a luz, Maria entendeu. A verdade não era só a conexão com Lucas. A verdade estava prestes a gerar um novo caos, um eco de gargalhadas e gritos, que deixaria marcas indeléveis. A única certeza era que tudo estava prestes a explodir, numa sequência inimaginável. A confusão no estacionamento era insuportável. Crianças chorando, adultos gritando, e o som das sirenes preenchia o ar com uma sensação de desespero. Maria olhava para Lucas, seus olhos refletindo um misto de medo e confusão. Clara estava no chão, olhando para cima com uma expressão de desdém. Você não entende, Maria. A verdade nunca é simplesmente o que parece. Fumaça cobriu o ambiente e o caos continuava a se espalhar, enquanto os policiais tentavam controlar a situação. Maria, tremendo, puxou Lucas para mais perto. Fique atrás de mim. Sua voz estava firme, mas seu coração disparava. Quem é esse homem, mãe? O que você não está me contando? Lucas estava em pânico, a raiva e a dor transparecendo em sua voz. Eu vou te explicar tudo, Maria disse, mas as palavras pareciam escapar. O olhar confuso de seu filho a perfurava. Como ela poderia dizer que o homem que se dizia seu pai era, na verdade, uma parte crucial de uma teia mais complexa do que ela poderia imaginar? Mateus deu um passo à frente. Lucas, não escute Clara. Sua voz estava carregada de emoção. A verdade é que todos têm um papel nesse joguinho.
Mas o que Clara não entende é que você não é apenas um peão. Você é uma parte vital da nossa história. Então, num movimento súbito, Clara levantou a arma. Cale-se! Isso tudo é culpa de vocês! Ela estava furiosa, o olhar dela transbordando de fúria. O pânico aumentou e todos atrás dela hesitaram, aguardando um movimento inesperado. Clara, por favor, pense bem. Paul, o professor, tentou intervir, mas seu apelo não teve efeito. O medo paralisou o ar e Maria sentiu um nó na garganta. Não! Lucas gritou, suas mãos balançando. Isso não pode ser assim. As emoções se revezavam em seu rosto, e cada palavra de Clara parecia um golpe no coração dele. Eu vou proteger o que é meu, Clara gritou, apontando a arma para o grupo. Pessoas começaram a gritar, e a confusão reinou novamente. Clara, não faça isso, Maria implorou, os olhos molhados. Você tem uma escolha. O olhar de Clara hesitou, mas logo se transformou novamente em fúria. Não, a verdade sobre Lucas deve ser revelada. Então, nesse momento de instabilidade, algo inesperado ocorreu. João, o tio de Maria, apareceu ao lado da avó Glória, ambos com a mesma determinação nos olhos. Chega de mentiras, Clara. O que você quer? Criar mais dor? A inesperada presença deles pareceu mudar o jogo. A complexidade da situação começou a se dissipar. Lucas, a verdade é que você é amado, Glória disse, com uma sinceridade que cortou a tensão no ar. Ninguém pode tirar isso de você, nunca. As palavras da avó ressoaram na confusão. Maria olhou para Lucas, desejando poder fazer o tempo voltar, permitindo que ela tivesse cada momento para explicar e proteger. Clara parecia hesitar, mas algo dentro dela não queria ceder. Foi então que Lucas, em um ato impulsivo, deu um passo à frente. Clara, a vida que você quer destruir é minha. E quem quer que você ache que tem a verdade pode não ser assim. Naquele instante, algo dentro de Clara quebrou. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Vocês não sabem o que houve. Mas antes que alguém pudesse responder, uma série de gritos começou a ecoar. As sirenes da polícia aumentaram à medida que as unidades se aproximavam, cercando todo o perímetro. Não havia mais espaço para fugir da verdade. O futuro de todos estava nas mãos daquelas palavras não ditas. Eu não deixarei que você destrua isso para nós. Maria gritou, cada sílaba saindo com o peso da verdade que carregava. E naquele momento arrebatador, uma quietude começou a se instalar. As luzes da polícia se refletiam nas caras pálidas, e o desespero começou a se dissipar. Clara percebeu que a luta interna dela não era por controle, mas por uma compreensão que ela mesma não tinha. O público começou a observar inquieto, alguns murmurando, outros em choque. Vamos falar sobre isso. Só nesta condição podemos sair dessa situação. João exclamou, e a determinação em sua voz se espalhou pela multidão. E assim, o caos começou a se acalmar. Um ao outro, as pessoas olharam do atrevimento à compaixão, acolhendo em cada expressão a fragilidade da vida. Maria e Lucas se entreolharam, e a conexão entre mãe e filho reluziu sob a pressão de uma nova verdade ainda não revelada. Às vezes, as respostas estão nas feridas mais profundas. Nós precisamos encarar isso juntos. Maria pensou em voz alta, abraçando Lucas com todo o amor que ainda existia. Enquanto o dia se dissipava e a noite se aproximava, a vida deles parecia cheia de incertezas, mas havia um ínfimo brilho de esperança no horizonte. A verdade só começara a se revelar. E assim, a história começa. Você precisa se inscrever agora no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Você deve compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.
Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.